capítulo 2, versículo de número 9, diz: Todavia, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouvido nenhum ouviu. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Ouviu. Vira para quem está do teu lado, que pode estar com sono. Quem foi para o passeio ontem pode estar acabado de cansaço ainda. Ou o povo para se divertir. Então olha para quem está do teu lado e fala assim: ouvido nenhum ouviu. Ouvido nenhum ouviu. Um novo ano vem sempre com novas expectativas, sonhos, planejamentos, idealizações. Quantos, eu gosto de sempre repetir isso, não passaram o ano fazendo promessas? Esse ano eu vou ficar fitness. Esse ano eu vou comer menos. Esse ano eu vou brigar menos. Esse ano eu vou discutir menos. Existem pessoas que até passaram 31 de 24 para 1º de 25, dizendo assim: esse ano eu vou guardar o dinheiro. Esse ano vai. Existem pessoas que passaram um ano também dizendo: esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou estabelecer um culto no lar. Pelo menos uma vez no mês vou fazer um culto no lar. Tem pessoas que não passaram fazendo promessas, mas passaram com certa inclinação mística. Tem pessoas que passaram com roupas íntimas de determinadas cores. Roupa íntima branca para trazer a paz. Roupa íntima amarela para trazer a prosperidade. Outras, roupa íntima vermelha para trazer amor. Meu Deus do céu. Quem foi nunca tinha que ir, vai voltar. Parece até uma macumba gospel, mas foi. Tem pessoas que passaram um ano dizendo assim: não, eu tenho que ir em uma praia, pelo menos para dar 7 pulinhos. Porque se eu não der 7 pulinhos, não vai fluir o ano de 2025. Tem pessoas que fizeram ainda aqueles pratos de lentilha. Meu Deus, tem que comer para as coisas abrirem. Existem pessoas ainda que entenderam isso e por isso passaram o ano não fazendo promessas, não de uma maneira mística, mas passaram o ano de uma maneira muito bem intencional, dizendo: Senhor, eu quero viver para Ti com totalidade, vou colocar minha casa em ordem e vou viver para o Senhor com integridade. Mas tem outros que já passaram o ano com sentimentos nada republicanos e que disseram que se derem mole, eu vou aproveitar qualquer oportunidade. Eu não vou ser bobo. Eu não sou nenhum bobo. Então, qualquer oportunidade que derem, mesmo não sendo correta ou corretas, aproveitarei. E se não derem, construirei caminhos. Porque da maneira como está, não dá. Não é justo viver dessa forma. E infelizmente passaram a passagem do ano com sentimentos nada republicanos e há de convir nada cristãos. Mas eu em particular acredito que a vida, e esse final de ano falou muito forte isso ao meu coração, que a vida é como uma semente. O que nos cabe é lançá-la na terra e ter o cuidado necessário, a cercando com proteção e arregando dioturnamente para que ela, no tempo certo, ela venha brotar, depois se tornar um graveto ou uma árvore, e depois, mais à frente, dar frutos, e esses frutos trazerem o devido retorno para as nossas respectivas vidas. Existem pessoas que ainda não entenderam que a vida é de semeadura, e por isso
ao longo de um ano inteiro, foram grossas, foram, me permita a palavra, pesada, mas entre aspas, estúpidas, fecha aspas. Foram pessoas muito sem noção. E passando o ano, estão desejosas de colherem amor, reconhecimento, bondade, elogios. Querendo ou não, se ninguém falou isso para você, eu estou falando hoje. A vida é de colheita. Você vai colher aquilo que você está semeando. Não tem jeito. O fato é que se semeamos mal, temos a oportunidade de hoje decidirmos semear de forma correta. E se antes, briguentos que fomos, criamos várias inimizades, comecemos então agora a estabelecer um caminho de paz e de bons relacionamentos. Se antes éramos pessoas totalmente descontroladas, totalmente fora do fluxo natural daquilo que é saudável, então hoje nos tornemos pessoas temperadas, pessoas equilibradas, pessoas que tenham domínio próprio, para que então, no tempo certo, possamos colher aquilo que é devido para a nossa semeadura. Não se esqueça, se você quer colher tangerina, você não pode semear maçã. Se você quer colher abacaxi, você não pode semear milho. A sua semente tem que ser com a intenção da sua colheita. Se você quer prosperar, você precisa semear com a semente exata para a prosperidade. Eu creio na Bíblia, que mesmo não tendo em grande abundância, na minha casa e na sua casa, sendo todos nós fiéis ao Senhor, nada irá faltar. Não te enganes, aquilo que você semear, isso você também colherá. Por isso, é importante entendermos que aquilo que foi semeado em 24, será aquilo que também será colhido em 25. E aquilo que hoje estamos semeando em 25, de repente o Senhor manda um período de intersafra, pode ser que colhamos em 25, mas muito provavelmente colheremos em 26. Tome uma decisão hoje, seja diferente. Estabeleça um campo de harmonia dentro da sua casa. Estabeleça um campo de harmonia entre os seus amigos e amigas. Estabeleça um campo de harmonia entre os seus relacionamentos, sendo amorosos ou apenas afetivos, coleguismos. Estabeleça um passo hoje. Ei, estudante, não brinque com a escola no ano de 2025. Sejam responsáveis. Prestem atenção na sala de aula. Deem honra a quem está dando honra. Honre os seus professores dentro da sala de aula. Honre os seus pais que estão se esforçando para dar uma boa educação. Não vá para a escola por qualquer benefício, a não ser aquele que aponta para o futuro, de se tornar uma pessoa preparada para encarar e encabeçar as melhores vagas do mercado. Seja responsável com aquilo que está nas suas mãos hoje. E você certamente colherá coisas boas lá na frente. Pense bem, todavia, nós viramos o ano de 2024 para 25 e parece que uma voz tomou a nação. E essa voz começou a ser propagada na televisão, nas rádios, na mídia social. E essa voz vem apontando: estamos para 2025 vivermos o pior ano nos últimos 10 anos dessa nação.
Apontam então as notícias: o juro está alto, a inflação está descontrolada, os custos governamentais extremamente altos e não há nenhum desejo de corte. E há uma supertaxação de todas as verbas. Estava, dentre essas notícias, ouvindo algo que disseram assim: alguém que ganha 5 mil reais, sendo deduzido no imposto de renda, vai ganhar 3 mil e poucos reais, sendo que os juros sobre alimentação, sobre luz, sobre água, sobre vestimentas, está batendo em torno de 30%. Então essa pessoa que ganha 5, com o imposto de renda vai puxar para 13 e pouquinho, com tudo aquilo que paga de taxa, aquilo que ele tem realmente em mãos como poder de compra é menos da metade daquilo que no bruto ele ganha. E dizem, a vida está dura, está difícil. Existem vozes que também anunciam dizendo, mas a violência também está escalando terrivelmente. Não há esperança. Os assaltos voltaram com muita força. As mortes estão se multiplicando, os assassinatos estão voltando à época dos pequenos sequestros. E simplesmente a nação está se deteriorando. Outras vozes apontam dizendo, Brasil, no ano de 2023, o último censo, foi o segundo pior país em educação. Sim, parece que essas vozes estão criando na nação um senso de decadência, de destruição, de desesperança. Um senso em que não adianta fazer mais nada, não há mais esperança, não há um futuro melhor, não há uma expectativa de algo melhor à frente. Aceita e segue, porque nada de bom pode vir do Brasil. Eu não sei você, mas eu aprendi que a voz que precisa me nortear não é a voz de um homem, ou não é a voz de uma mídia, ou não é a voz de um governo. A voz que precisa me nortear é a voz do Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos ouvindo. Já dizem alguns estudiosos que a nossa mente ela não enxerga apenas pelos olhos. Há de convir que os olhos são verdadeiras máquinas captadoras, um órgão maravilhoso. Mas a nossa mente também enxerga por aquilo que ouvimos. Por isso que pode ser que entre 2024 e 2025, tantas coisas ruins estão acontecendo para contaminar a nossa vista. E tantas coisas ruins estão acontecendo também para contaminar os nossos ouvidos. Uma notícia ruim tira a alegria e a esperança. Podemos estar fruindo no melhor dos nossos dias. Quando recebemos uma notícia ruim, aquilo nos abala a tal ponto que tira a nossa alegria e a nossa esperança. Em Isaías capítulo 37, versículo de número 1, a Bíblia diz que quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu um pano de saco e entrou no templo do Senhor. Essa palavra que acabamos de ler, esse versículo que acabamos de ler, é uma continuidade do capítulo 36 de Isaías, que diz que o rei Senaqueribe, querendo destruir Jerusalém, ele envia um grande comandante do seu exército, e esse comandante para em determinado lugar, e começa a esbravejar determinadas situações contra aquela nação, pontuando, olha, quando o grande Senaqueribe vier, quem os salvará das mãos dele? O seu Deus? E parece que a voz daquele homem trouxe desesperança ao coração daquela nação, ao ponto daqueles que primeiro ouviram os anúncios daquele comandante,
rasgarem as suas vestes e se desesperarem e correrem ao grande rei dizendo: grande rei Ezequias, Senaqueribe se levantou, está anunciando a destruição de nossa nação. Aquilo tomou conta do coração de Ezequias a tal ponto que, assim como aqueles que foram os anunciadores das más notícias rasgaram as vestes, se desesperaram, assim também o rei rasgou as suas vestes e se desesperou. Acredite, notícia ruim é como uma grande marola que vai encabeçando outras marolas e forma uma grande onda. Cuidado com aquilo que você está ouvindo e da maneira como você está reagindo. Quem sempre te sustentou foi Deus. Quem te manteve até os dias de hoje foi Deus. O teu Deus nunca falhou. O teu Deus nunca se atrasou. O homem atrasa com salário, mas o seu Deus nunca se atrasou com a provisão. Chega sempre na hora certa. O seu Deus nunca te abandonou. Acredite, quando você ouvir uma notícia ruim, aprenda a ouvi-la e apresentar diante do Senhor. Vira para quem está do teu lado e fale: se receber uma notícia ruim, não se desespere. Não se desespere. Precisamos proteger os nossos ouvidos. E a melhor forma de proteger os nossos ouvidos é com a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos de número 8 e versículos de número 9, vem dizendo algo tão especial. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Para aí, deixa eu me permitir aqui aplicar algo, para aí. Seja isso que ocupe os seus ouvidos. Onde se lê pensamentos, lembra que eu falei que a sua mente também enxerga pelo que está no teu ouvido? Então vamos mudar aqui propositadamente. O que está escrito é: ocupe os seus pensamentos. Então quando se lê pensamento, melhor, pensamento, você vai ler assim: meus ouvidos, perfeito? Então vamos lá? Seja isso que ocupe os meus 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim. Vamos, filho, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe o que ele está dizendo? Não basta ouvir, você precisa colocar isso em prática. Fala assim comigo, não vira para ninguém, fala assim: não basta ouvir, eu preciso tomar uma atitude, colocar isso, os versículos da palavra, a palavra do Senhor, em prática. Decida hoje colocar em prática aquilo que você está recebendo do Senhor. É sempre maravilhoso sabermos e relembrarmos que nossa vitória vem do Senhor. A economia pode estar indo em frangalhos, mas eu e você já ouvimos de muitos testemunhos que em um tempo onde as coisas estão indo de ladeira abaixo, Deus separa os seus e eles sobem ladeira acima. Eu e você já ouvimos de muitas coisas. Em tempos de grandes farturas, o Senhor derramou sobre pessoas um tempo de grande fartura. Eu e você já ouvimos isso.
em um tempo de grande escassez, o Senhor determinou e derramou um tempo de grande abundância. Às vezes, eu perco meu tempo em ver o tempo, que é a meteorologia. E às vezes eu até acredito nela. Eu sei que eles fazem com muita atenção e com respeito, é uma ciência. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o dia de amanhã só pertence ao Senhor. Na minha vida estou vendo já, na meteorologia existencial, vem grande chuva. Eu não sei você, mas eu gosto de dizer assim, vem chuva sim, mas não é de provação, vem chuva de provisão da parte de Deus. Quem comanda a sua vida é Deus. Quem comanda a sua vida é Deus. Se os seus ouvidos estão tapados e você só está ouvindo coisas ruins, pela terceira vez eu digo hoje, quem comanda a sua vida é Deus. De repente pode ser que um anjo, digo eu, não o Senhor, tenha que descer aqui hoje com uma cotonete espiritual para desobstruir os seus ouvidos, para você passar a ouvir aquilo que está do coração de Deus para o seu coração. 1 Coríntios 2,9 são promessas que sim alimentam o meu coração e diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Salmos 127, 1 e 2 diz, se não for o Senhor a guardar, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele, o Senhor, o dá enquanto dormem. Esse dormir é um verbo que diz, enquanto eles estão descansando em Deus. Descansa em Deus. Me deu vontade de contar rapidamente esse testemunho. Muitos anos atrás, estava para casar com a Mona Lisa. E aí nós pegamos um dinheiro, e esse dinheiro era para comprar o jogo de quarto. E eu sempre gostei de fazer votos, e dentre esses também votos financeiros. E naquela ocasião peguei tudo aquilo que tínhamos, chamei Mona Lisa e falei, é o que eu tenho. Eu acredito, eu sempre gostei de fazer votos, e meu coração se inclinou a entregar isso no altar do Senhor. E ela virou para mim e falou assim, neguinho, contigo eu durmo até no chão. O importante é casar. Eu falei, aleluia. Vamos para os mistérios. E nós pegamos tudo aquilo e entregamos de oferta. Estava ouvindo essa semana uma grande palavra de um homem de Deus. E ele falou assim, sabe, que quando o profeta chegou no lugar, ele falou assim para uma mulher que não tinha o que comer, melhor, tinha uma única porção de farinha na casa, e essa porção, uma vez que ela comesse, ela morreria, porque não tinha. E o contexto bíblico é, enquanto tem alguma coisa, tem esperança. Na hora que não tem mais nada, já era, é ladeira abaixo. Jesus lá na frente diz, ao que tem será dado ainda mais. E até aquele a quem não tem, até o que tem, que é a paz, a alegria, a esperança, lhe será tirado. E aí esse grande homem falou o seguinte, o texto bíblico é, o homem de Deus estava vindo de uma cidade de grande abundância, então ele não estava com fome.
Mas quando ele chegou naquele lugar, ele não se viu como homem, ele se viu como enviado do Senhor. Ele entendeu o chamado dele. E naquele sentido ali, quando ele fala, prepara algo para mim, o que ele está dizendo é, eu sou o altar. Aquela mulher, entendendo isso, ela pegou o resto do que tinha. E o texto bíblico, aqueles que estudam, não é uma porção que dá para todo mundo comer, é uma coisa que é a raspa do tacho, que só daria o gostinho em qualquer coisa que fizesse. Ela raspou o tacho e entregou para aquele profeta. A Bíblia diz, em resumo, que a abundância chegou na casa daquela mulher. Então aquele homem de Deus voltou e disse o seguinte: aquele homem de Deus entendeu que acima do eu dele existe o chamado. Ele poderia ter legado a farinha ou o bolo que foi feito com ela, mas ele entendeu naquele momento que para ter rompimento na vida daquela mulher, o bolo, a última porção, deveria não ter sido consumida por ela, mas deveria ter sido entregue no altar do Senhor. E aquele profeta naquele momento era o altar do Senhor. E a Bíblia diz que naquele exato momento, aquela mulher rompeu com a fé necessária de romper com a mendigância, e ela se lançou para a abundância. Uma atitude muda tudo. Eu não estou dizendo para você pegar o que você tem, nós não fazemos isso aqui na igreja não, é só o texto bíblico. Mas sabe por que um bocado de pessoas não rompem? Porque elas estão presas a questões de mendigâncias. Deus nunca deixou faltar nada. Podem anunciar o que for, mas sobre a minha vida e a sua vida não vale encantamento. No filme O Senhor dos Anéis, o mago Saruman, enquanto o mago da barba branca, o cinzento, estava andando na montanha, o mago Saruman começa a anunciar encantamentos. Ele está a quilômetros de distância, mas a voz dele ecoa tão fortemente que na montanha onde o mago cinzento e a sua comitiva estavam tentando cortar caminho, é abalada pelos encantamentos que aquele mago estava anunciando. Grava isso, não diz o Senhor e nem a palavra, digo eu. Existe, parece, que uma voz que está ecoando em toda a nação dizendo, não vai acontecer, não vai dar. Está abalando os montes onde nós nos encontramos. Nós ouvimos claramente anúncios de desespero, mas é a hora que nós temos que nos agarrar à palavra do Senhor e dizer, na minha vida não vale encantamento. Pode estar aparecendo toda hora nas notícias, mas sobre a minha vida não vale encantamento. Pode estar em todas as mídias sociais, na minha família, não vale encantamento. O texto que lemos aponta para promessas eternas, aponta para a vinda do Senhor Jesus, aponta para a igreja se encontrando com eles nos ares. Todavia, eu pretendo trazer em algumas verdades, algumas coisas que acredito que você precisa gravar em seu coração. Primeira verdade, coisas maiores. Você consegue falar assim comigo? Primeira verdade, coisas maiores. Isaías 55, versículos de número 8 e versículos de número 9, diz algo muito especial. Isaías capítulo 55, versículos de número 8 e versículos de número 9. Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, os pensamentos de vocês. Pensem bem, entendam bem, creio desta forma: o que Jesus separou para você e para sua casa são coisas maiores. O mundo e as circunstâncias podem estar tentando te enganar, anunciando coisas contrárias, mas se agarre àquilo que o Senhor diz pela palavra, e aquilo que Ele diz pela palavra os pensamentos dEle, os caminhos dEle são maiores do que os nossos pensamentos e maiores do que os nossos caminhos. Você viverá um tempo formidável. Isso não é ajuda, é uma autoajuda, mas é uma ajuda do alto. Quem entende isso daqui? Isso é uma ajuda do alto. Você viverá coisas grandes. Tentaram te frear? Não, meu irmão, eu estou falando com todo mundo aqui. Quando fala comigo, eu falo: 2025 é nosso ano. Nós viveremos coisas ainda maiores. Podem estar anunciando o que quiser, mas sobre a minha vida, de novo, não vale encantamento. 2, quando os nossos ouvidos estão guardados, entendemos que sobre as nossas vidas, o que Jesus tem são planos de paz. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, Jeremias 29, 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o governo, diz o médico, diz o político, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus tem planos de paz para a sua vida, para a sua casa, para os seus familiares e de quebra até para os seus parentes. Deus tem planos de paz. O Senhor já desenhou o seu futuro. Eu não sei. Tem gente que gosta de ir lá e ver a mão. Tem gente que gosta de ir lá e jogar uma cartinha, dizendo: eu quero ver o meu futuro. Eu não preciso saber o meu futuro, porque eu sei que ele está bem guardado em Deus. E o meu Deus tem sobre a minha vida planos de paz. Mas essa situação que aconteceu com a sua vida é para acontecer coisas ruins. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo os seus decretos. Mas a situação para a sua vida é para te destruir. Se o Senhor está comigo, tudo vai bem. Mas está morto na sua casa, tudo vai bem. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, meu Deus, esse Tiago é tão forte. Bendito seja o nome do Senhor. Não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar azeite na sua botija, não vai faltar o pão da manhã, não vai faltar a carne mesmo no meio do deserto. A água, por mais que esteja em dificuldade, sairá da rocha. O Senhor mandará cordonizas, o Senhor abrirá fontes no deserto,
o Senhor aplanará o seu caminho, você estará por cima e não por baixo. Se você estiver no centro da vontade de Deus, acredite, você está inaugurando o melhor dos dias que você já viveu até esse tempo. Deus está inaugurando uma nova estação, um tempo promissor, algo sobrenatural. Ei, meus irmãos, mas não tem caminho. Com Jesus não precisa. Ele abre o mar, ou Ele me fará andar sobre as águas, mas eu continuarei andando firme, crendo, porque sobre a minha vida não vale encantamento. Não vale encantamento. 3. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não devemos temer. Diga assim comigo: eu não temerei. Isaías 43, do 1 ao 4, diz algo tão forte. Isaías 43, do 1 ao 4. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou. Ó Jacó, para aí agora. Fala assim comigo. Quando falar Jacó, você vai se dizer o seu nome. Fechou? Entenderam o recado? Ó, vou ler assim. Eu vou ler assim. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Diego, que te formou, ó Diego. Fechou? Entenderam o recado? Então vamos agora? Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Diego, e que te formou, ó Diego. Ué, tá tão bonito, né? É até o 4. Vamos lá. Não, vou ter que voltar. Vamos voltar no 1. É que ficaram emocionados. Vamos lá de novo então. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Diego, e que te formou, ó Diego. Não tenha medo, porque eu o remi. Meu Deus, isso é forte demais. Meu Deus do céu. Eu te chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não será queimado. As chamas não o atingirão. Porque eu, o Senhor, sou Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque meu Deus do céu, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Estava orando esses dias no carro, e uma palavra veio muito forte no meu coração. Disse assim: Diego, falei com minha mãe, falei com Mona Lisa, falei, eu creio que seja o Senhor. E a palavra veio forte assim, dizendo: eu estou te tirando do Egito, aceite os presentes. Aceite os presentes. Prepara a bolsa. Meu Deus do céu, aleluia. Tem provisão sobrenatural vinda da parte de Deus. O Senhor conta os seus segredos aos íntimos. Não tem nada que aconteça com a nossa vida que o Senhor não avise antes. Meu Deus, aleluia. Quatro. Nós precisamos cuidar dos nossos ouvidos, disciplinando-os ao som do céu. E tinha a quinta verdade, mas vou acabar na 4 mesmo. Fala assim comigo: eu preciso disciplinar os meus ouvidos ao som do céu. Atos 2:2. Atos dos Apóstolos 2:2.
diz o seguinte, está quase dizendo: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda. Engraçado isso, né? Tem gente que fala enche parte, né? Não, é toda a casa. É toda a casa. Quando o Senhor faz, Ele não faz em parte. É tudo. Encheu toda a casa. Se você ainda não tem teu cônjuge, seu filho, sua filha convertidos, é toda a casa. É toda a casa, é toda a casa, é toda a casa, é toda a casa, meu irmão, minha irmã. É toda a casa. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Veio um som, encheu toda a casa. E eles ouviram. Eles ouviram. Eu não sei você, mas o mundo está liberando encantamentos, dizendo: vai ser o pior ano das nossas vidas. Mas eu continuo disciplinando meus ouvidos a ouvir o som do céu. E veio do céu um som. E veio do... Tem um som vindo do céu. E vai encher toda a casa, 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 toda a casa. Toda casa, toda casa, não vai ter dúvidas, não vai ter confusão, é toda casa. Meu Deus, recebo do Senhor isso daqui. Há um tempo de alinhamento de visão dentro da sua casa, meu irmão. É alinhamento de visão, é toda casa. Se você pode, fique sobre os teus pés. O que o ouvido não ouviu,